Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, nos aproveitando mais uma das belas oportunidades que a espiritualidade maior nos dá, que os mentores amigos que tanto nos amam, nos trazem até aqui através de intuições, de pensamentos, de encarnados e de desencarnados, para que hoje estejamos aqui entre irmãos, para nos amarmos, para nos consolarmos e para termos algo de edificante para levarmos lá para o lado de fora. Nós estamos vindo à casa para receber, dentro da harmonia que a casa nos oferta, a oferta maravilhosa divina do estudo, do trabalho, da educação, da ternura, da cura, ou seja, eles aproveitam que estamos todos unidos em um só pensamento para que possam fazer algo por nós. E sempre nos fazem. Às vezes não do jeito que queríamos, mas nos fazem. E a resposta sempre vai chegar para nós no momento certo, na hora certa. E quando ela chegar, nós entenderemos, olharemos para trás e diremos: meu Deus, por que eu não vi? E realmente nós não estaremos vendo, pois no momento em que nos encontramos, às vezes, de angústia, de pesares, a gente acaba se demorando, envolto pela tristeza, pelas amarguras, pelas paixões do mundo. E a gente consegue enxergar pouquíssimo. Entreguemos nossos corações a Jesus, lembremos de que Jesus mesmo nos diz de que Ele é o Salvador, é Ele que está abrindo as portas para que possamos entrar no reino dos céus, ou seja, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só iremos ao Pai por Ele. E se entendermos isso em nossos corações, a nossa vida se tornará mais leve, se tornará realmente mais fácil superar as nossas dificuldades. São muitas, são difíceis, não podemos julgar uns aos outros, cada um tem o seu estado de resgate, de harmonização diante da providência divina, mas lembremos de que a melhor maneira de fazermos é amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou, assim como eu vos amei. Tá bom, gente? E diante desta beleza aqui, de estarmos todos aqui, temos a oportunidade, dada por José de Mococa, que é o mentor da Casa de Caridade, mais uma das palestras da nossa irmã Priscila. Priscila vai falar mais uma vez, gente. A gente nunca enjoa, de ouvir a Priscila falar, porque a Priscila fala tão bem pra gente. Em particular, eu falo ao contrário, mas aqui, para vocês, eu falo que realmente é muito gostoso ouvir a Priscila falar, Brincando à parte, a gente brinca com ela, mas é realmente muito bom. Porque a gente não fala sozinho, Priscila? A gente fala intuída, a gente fala realmente com os nossos amigos queridos, com a espiritualidade maior. E hoje ela vai falar do tema Na Sombra e na Luz, parte 2. Quem não viu a parte 1, está lá no YouTube. Procura lá a Instituição Beneficente José de Mococa, vai lá, se cadastra, dá um joinha, curte, compartilha para que a instituição possa ter mais visualizações, Bom, gente, Zilda Gama e Vitor Hugo. Fica à vontade, Priscila. É nós e Deus. Boa palestra. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, mais uma vez aqui nos encontramos, Eu estava falando até pro Rafa, às vezes eu me canso de tanto me ouvir e me escutar, que falo todo dia com meus próprios ouvidos, Então aqui nós estamos para dar continuidade ao livro Na Sombra e na Luz, da Zilda Gama. Relembrando, Paulo Devânia, que era um amigo de Vitor Hugo, aqui estava com ele no plano espiritual, narrando tudo aquilo que ele, na verdade, vivera na França, que ele vivera em Berlim, com seu primo e com a sua amada, e então ele se encontrou na Escola do Infinito, passando 20 anos aprendendo lá no plano espiritual com seu mentor Alfer, e então ele vai reencarnar. Lembra que a gente falou que ele estava num turbilhão retornando à reencarnação? Então ele continua. Ele diz a Vitor Hugo que ele se encontra novamente na França. Ali, em Paris, ele nasce em um ambiente modesto, humilde, já nos seus primeiros aninhos, perde a sua mãe. Logo que ele reencarna, sua mãe perde a vida, dá a vida por este. Ele então se encontra ali, sozinho, sem a mamãe. No entanto, se encontra ao lado de uma irmãzinha querida, Janete,
e também de seu papai, senhor Delavigne. Mas, de alma cismadora, uma criança até certo ponto incompreendida, uma criança um pouco triste, mas também eivada de ânimo varonil, pois que ele ali se encontrava com um olhar sobre uma caligem, nascera cego. Ele sempre fora guiado então a partir destes momentos pela sua irmã Jeanne. Jeanne Delavigne eram os seus olhos, eram as mãos pelas quais ele podia conhecer o mundo. Meiga, mimosa, gentil, tal como antes o era. Jeanne Delavigne, assim para ele foi o seu anjinho alcandourado, a sua irmã querida. Já seu papai, com uma dor intrínseca no seu coração, olha para aquele ceguinho e diz: ah, meu Deus, meu filho, que pesar com que me encontro ter um filho cego, um filho cujo qual a treva obscurece o olhar. És, na verdade, inútil para mim, para a família e para a pátria. O que será de ti? Como irás te sustentar se te faltar o pão que meus braços podem te dar? Então, ali, o menininho François Delavigne, este menininho que outrora fora Paulo de Vannier, se encontra agastado com o pai, um tanto quanto triste, mas desejoso de corresponder ao pai e de estar realizando os seus sonhos. A sua irmãzinha Jeanne começa então a levar ele a um instituto, o Instituto dos Cegos. Ele logo fica conhecido, pois que de feições muito belas, cabelinhos encaracolados, também loirinhos, um serzinho muito gentil, muito meigo, carinhoso para com todos, ele ali conquista a amizade de todas as pessoas deste instituto. E ele conquista principalmente a amizade de um professor seu de música, pois que em tudo ele compunha magistralmente, desde uma partitura de Mozart, de Beethoven, de Chopin, ali tudo ele estava a reproduzir com muita maestria aquilo que lhe era ensinado. Então, este pequenininho cresce. A sua irmã, 5 anos mais velha que ele, nunca se cansou de estar levando ao Instituto dos Cegos. Mas sabemos que sempre que na vida há aventura, obviamente virão as provas. Mais tarde, quando este se encontrava mais velhinho, o que acontece? Eles estavam no seu lar, na sua mansão, com a serva Margot, por quem ele fora criado, e ali o pai dele estava demorando muitíssimo, não chegava, não vinha. Onde está o senhor Delavigne? O que aconteceu com o senhor Delavigne? Então, o senhor Delavigne, ele, ao demorar, não se encontra em casa durante muitas horas, ninguém se alimenta, come da refeição habitual. E então eles ouvem uma charrete parar na frente da casa e passos muito apressados, levando como se fosse um corpo inanimado, estanca à beira da porta e bate ali. Margot, a serva e criada deles, tanto quanto for a mamãe e protetora, abre a porta. A sua irmã Jeanne solta um grito: ah, François, nosso pai vem ferido mortalmente. E então o pai deles vem ferido na cabeça e no braço, pois que o seu amigo conta para estes que o seu papai fora muito heróico, fora corajoso, pois que ao perceber uma máquina que estava desordenada, desgrenhada a trabalhar, iria basicamente, vamos dizer, fazer ou causar sofrimento a inúmeros trabalhadores, a dezenas de trabalhadores, pois que ela iria até explodir. Então ele acorreu para a máquina, a desligou. Só que ao correr, ele sente uma vertigem, ele sente uma tontura, e então ele está em cima de uma engrenagem, pega o braço direito dele, esmaga, assim como machuca a sua cabeça. Seu pai, então, é internado num hospital, e François, ele continua ainda com ânimo a estar lutando, pois que sua irmãzinha sempre lhe dizia e lhe ensinava sobre as obras de Kardec. Nessa época, Kardec
já estava no mundo e sua irmã lia tudo para ele sobre o Espiritismo. E ele tinha uma confiança inabalável nas obras de Kardec, inabalável nos seus princípios e na fé em Deus, pois que sua irmã, fervorosa cristã que era, nunca deixou que faltasse inclusive a ele a missa aos domingos. Então ele ali ouvia as artes sacras, ele ouvia as músicas sacras, ele ali experienciava tudo aquilo que ele houvera já ouvido lá no plano espiritual, quando na escola do infinito. Ele, então, certa feita, leva a sua irmãzinha para estar no Instituto dos Cegos, vendo pela primeira vez uma composição musical sua. Ali, naquele instituto, obviamente, ele estava preparado para tocar um tipo de canção específica. No entanto, ele se depara com a sua irmã e sente um sentimento de gratidão, de amor, de confiança, pois que a sua querida e adorada irmã, a sua mimosa e meiga irmã estava com ele. Então, ele se sente agradecido e, de súbito, um jorro, um fluido magnético o influencia, o inspira, e ele começa a tocar um noturno de maviosidade, de beleza, daquilo que ele havia ensaiado. Então todas as pessoas, naquele instante, começaram a correr ao lugar e falar: meu Deus, mas quem é que está tocando isto? Esta canção de tanta beleza? É alguém desconhecido que está vindo até nós? Não, era o nosso François Delavigne, o ilustre ceguinho, que ali estava a tocar no teclado, qual como se fossem os seus dedos a dedilhar leves, como uma pluma. Outras horas, de técnicas ágeis, estavam a se portar como se fossem passarinhos em revoada. Ele então estava sentindo-se grato pela sua irmã. Todos acorrem a este e o aplaudem. Todos ficam admirados com aquele estro musical, aquele gênio inspirativo que ele demonstra. Mas ele só procurava estar enlaçando a sua mão nas mãozinhas de Jeane. E então ele ali descobre que o céu houvera ofertado a este o dom de estar agradecendo em ondas melodiosas todo aquele sentimento que sentia pelos outros, pelas pessoas, pois que este é o idioma cujo qual nos fala aos corações enternecidos e que para ele era na verdade o idioma que se manifestava pelas entidades luminosas em pensamento e louvor ao Criador do Universo. Ele então começa mais tarde com seu papai doente a estar fazendo apresentações musicais e levava a sua irmã. Mas como eles eram pobres, coitada, ela de uma beleza e de uma nobreza assim espiritual, pois que era um espírito que de seu coração saía um amor, saía um sentimento de carinho, ela estava na verdade vivendo uma provação maior até do que a sua coragem moral, pois que ela estava num vestido muito simplesinho, na verdade em condições muito simplesinhas, a levar o seu irmão, e estava ali a apresentar-se na casa dos ricos, dos poderosos, que estavam vestidos, trajados a rigor, como burgueses, como os felizes da terra. E ela via casais de jovens a estarem felizes, a estarem dançando as músicas de seu irmão. E então ela ficava de certa forma triste. E seu irmão, sentindo os acicates da dor, ele sentia aquilo no profundo de sua alma, pois que a sua irmã era muito amada e ligada a este. Ele então transmudou todos aqueles sentimentos de tristeza em melodias maviosas sobre o teclado. Ali, as teclas do piano traduziam tudo aquilo que aquele artista sensível estava a sentir. Só que, diante daquele público, diante de todos aqueles que estavam a desfilar, a valsar, ele viu no plano mental, no seu pensamento, uma projeção da espiritualidade. Ele viu paragens divinas, mas ao mesmo tempo, ele viu no centro da imagem aquelas pessoas que se encontravam no salão. E essas pessoas, elas não eram os felizes do mundo, elas não eram os poderosos que tudo tinham. Eram, na verdade,
terríveis duendes que estavam trajados como se estivessem vivendo os sabás das religiões antigas, aquelas músicas cujas quais, aos tambores, as pessoas dançavam em torno de uma fogueira. Ali ele viu aquele espetáculo horrível e ele, sentindo mais dor, compôs com mais beleza ainda as suas canções. O seu pai, lá se encontrando no hospital, ele começou a odiar os seus filhos. Sempre os amou, sempre esteve baldado por muitos sentimentos de carinho por estes. Mas lá se encontrando, devido ao problema na cabeça, os médicos diziam, ele, certa feita, levantou da maca, apontou para o braço direito, que teve que ser amputado, dado a gravidade do fato que ele vivera. Ele diz: odeio-vos com toda a minha alma, pois que vós fostes os culpados pelo que eu estou a viver neste momento. Não quero vê-los nunca mais na minha frente. Então, os dois, novinhos, 17 anos, quase 18, o François Delavigne, 5 anos mais velha, 22 anos, a nossa querida Jeane, eles saem, vão conversar com o médico diz: essa condição é passageira, é apenas a febre que o papai de vocês está sentindo, passará. E assim foi, passou. Ele volta para casa e então aquele papai começa então a ter o pedido de seu filho: meu pai, entenda uma coisa, Deus nunca jamais é injusto. Deus é um lavrador, um juiz que sentencia todos os seus filhos de forma justa e que compensa de forma muito maior, de forma muito melhor, a todos os sofrimentos e reveses pelos quais nós tenhamos que passar. Entenda de que eu não sou injustiçado por ter nascido cego. Quero, com o meu extra musical, estar sempre a dar de comer a você, a nossa adorada Jeane, a nossa querida Margot, juntamente com o nosso amigo do Chemon, que mais para frente inclusive ficaria noivo de Jeane, amigo muito querido destes. Eu, meu pai, quero que você entenda que, na verdade, Deus está a colocar 3 corações que muito erraram no passado com toda certeza, mas que hoje vem lavar a sua sentença para estar morando no posterior nas mansões vitoriosas do além. E então, o seu pai vendo, inclusive ele descreve com muito mais beleza do que eu falo aqui, porque é Victor Hugo, não consigo traduzi-lo. Ele aqui vai narrar para o seu pai toda a necessidade da esperança, da renúncia, do sacrifício. O seu pai até se cala, pois que ele é acostumado muito a reclamar. Muitas vezes nos vemos como ele. E então, ali naqueles momentos, o seu pai, ele ouve nos seus dizeres: ah, papai, eu unicamente quero uma coisa de você. Quero que me acompanhe às noites nas peças musicais cujas quais tenho que traduzir aos felizes do mundo, que não conhecem a beleza do choro, da dor alheia, de estar socorrendo aqueles que necessitam. Necessito que você esteja a vir comigo, pois do Chemon, nosso amigo, noivo de nossa irmã, não poderá estar me acompanhando para os saraus, pois que ele viajou, e não quero estar magoando mais ainda o coração sensível e frágil de nossa Jeane. Então seu pai, ele o acompanha a uma peça cuja qual ele traduz com imensa beleza mais uma vez ao piano. E traduzindo com essa imensa beleza, o seu pai, ao observar aquilo, percorre o salão, afasta todas as pessoas no seu traje de probo mecânico, com o seu braço amputado, com seus cabelos já encanecidos, já branquinhos, pois que apesar de ser loiro, dado todas as dificuldades que ele passou, muito precocemente eles ficaram brancos. Ele ali então, com seu braço esquerdo, enlaça o seu filho em pranto, pois que ele estava muito feliz, muito emocionado, dada toda a beleza que seu filho sabia produzir com a música. E então todos se espantam, pois dizem: nossa, mas que contraste,
Quem é este senhor que com tanta ousadia está a abraçar este menino meigo, bonito, belo em suas feições, um servo tal como este? E outra pessoa diz: não, na verdade vocês não percebem? Este é o seu pai, que descobriu a genialidade de seu filho e emocionado está. Então todos se reúnem em torno deste e começam a aplaudir emocionados diante da cena. Seu papai, ao esperar na saída daquela casa todos aqueles passarem e se despedirem, não se apercebeu que as pessoas, ao irem embora e abraçarem ele, estavam depositando o dinheiro tão necessário no bolso da sua camisa. Ele então fica emocionado diante de toda aquela beleza de seu filho e diz: ah, meu filho, benditas são as nossas palavras, pois que veja só, você que para mim era as trevas, devido aos seus olhos, inútil para a família, para a pátria e para todos nós, se torna, na verdade, alguém em potencial para ser um dos maiores músicos da França, quiçá do mundo. É, na verdade, aquele que agora, diante de teus 2 bracinhos, está a levar o pão e tudo aquilo que necessita a nossa casa. Benditas nossas palavras, peço-lhe desculpas, meu filho, pois que além disso, além de você não ser um entrevado da alma tal como eu sou, me leva um úmido consolo ao meu coração. Então, o seu filho começa a ficar feliz, pois que o seu pai já começa a identificar-se em uma modificação espiritual necessária para que ele estivesse vencendo naquela reencarnação. Só que, novamente, dias felizes, dias tristes, necessários à nossa evolução. Jeane começa a apresentar uma tosse muito grande, uma tosse que estava debilitando, a deixando-a magrinha, magérrima, e que ela não conseguia mais, inclusive, sair à noite. Então, seu pai fica muito espantado e fala: meu Deus, vamos levá-la no hospital, pois que a nossa querida e adorada anjinho está ruim? Como que pode? Vamos levá-la ao hospital. Então, o médico apenas receita o tratamento, desacredita da sua saúde e esta tem que apenas continuar da forma como está. E o que acontece? Certa feita, o seu pai, indo e acompanhando François de Lavigne em um dos seus concertos, descuida da sua própria saúde, não se cobre e apresenta logo depois, ao chegar em casa, uma febre e uma convulsão. Aquele ser que amputara o braço, agora convulsionando, se torna paralítico. Ele perde o movimento das 2 pernas e não pode mais ir trabalhar na função muito mais simples que antes ele ocupava na indústria. E agora só François conseguia estar a amparar a sua família. Jeane, logo mais à frente, com a sua saúde debilitada, e diz: eu já sei que estou terminando de lavrar a minha sentença aqui na terra, então eu necessito dar a François algo de que ele não tem até hoje, que é um instrumento para que ele possa executar e trazer felicidade à nossa casa com as suas músicas belas. Ela vende o pingente que era de sua mamãe, uma grande, vamos dizer, herança muito querida a ela, e quase nos seus dias finais, quase nos términos de sua doença, entrega para François e diz: François, meu querido irmão, eu aqui hoje trago a felicidade ao nosso lar. Quero que estejas a executar as tuas canções para estar, na verdade, tirando as sombras do coração de nosso Pai, levando a alegria, e que você não desanime jamais quando eu partir, pois quero te fazer um pacto. Quando eu me ir, quero que você esteja, na verdade, a saber que estarei do teu lado, pois que saibas que teus olhos não me veem, mas, no entanto, eu existo diante de ti. Você passará a não mais me ouvir, a me sentir, mas me sentirá com as cordas do coração pela presença espiritual. Então eu quero que nestes momentos empunhe o violino e esteja
a desferir canções para consolar o teu, ao coração de nosso pai, de nosso noivo do Shemon e de nossa serva Margot. E ali então, ela leva a felicidade ao lar, e o François começa a tocar no violino belas canções inspirada pelo seu mentor Alphen. Ele então percorre dias e dias assim, e a sua irmã, certa feita, começa então a sentir muitas tosses e dores no corpo. Era o prelúdio do seu desencarne. Ela então manda o seu noivo do Shemon para casa, pede que este esteja a trazer um médico logo de manhã, mas não desengana seu pai, a seu irmão e a Margot. Diz a ele: meu irmão, eu estou a partir. É necessário que sejas forte e que esteja a consolar o coração de nosso pobre pai. François, com as pernas até tremendo, ele pede, na verdade, a esta que não esteja o deixando. Mas então ele lembra e eleva o pensamento a Deus e sabe que logo mais ele estaria a se reunir, na verdade, com esta nas mansões do infinito. Ele estaria a se reunir com ela no plano espiritual. E então ela pede para ele: toque uma canção. Ele começa a tocar. Ao influxo do seu mentor, e ali, cavatinas, melodias bonitas, belas, ele toca e não consegue deixar de tocar até o último suspiro de sua irmã, que ao gorfar dos seus últimos haustos diz a ele: François, consola o nosso pobre pai, e desencarna. E então, François cai a poucos passos do corpo de sua irmã, triste, se isola no seu quarto. Ele sente que a sua inspiração, pois que a sua musa inspirativa era sua irmã, sente que a inspiração lhe foi embora, que lhe falta a coragem devida. No entanto, ele se lembra que há um Criador da vida e que há Ele que nós devemos recorrer quando perdemos alguém que muito amamos. E ele ali se prostra no seu quarto em prece, faz uma prece por muitas horas. Ele fica ali sentindo todos os eflúvios da espiritualidade, sente a força chegar ao seu corpo novamente, sente o ânimo novamente, a inspiração, e então ele vai e acorre ao quarto do seu pai. O seu pai, o senhor Delavigne, diz para ele: ah, François, graças a Deus está conosco. Graças a Deus é que você se encontra, meu filho, pois que você esteve tanto tempo ali isolado em teu quarto. Só a mim me falta o sono, mas queria tanto, meu filho, que você estivesse aqui comigo nesses dias de sofrimento. Ah, meu Deus, mas Deus é tão mau, pois que além de nos tirar um serzinho que nós amamos, também nos deixa o sentimento da saudade. Então seu filho, numa inspiração, começa a falar da confiança em Deus, de que iriam se encontrar novamente no plano espiritual, que estariam juntinhos em um lugar muito mais feliz do que na miséria e na caligem do mundo da terra. E então o seu pai o abraça com o único braço que tinha, que era o seu braço esquerdo, e sem conseguir andar, ele diz: ah, meu filho, seria tão mais fácil se nós ponhássemos termo à nossa própria vida, pois que estaríamos a encontrar mais rapidamente a nossa querida morta. François sente um choque, apesar de estar compadecido do seu pai, sente uma repulsão e diz: jamais, meu pai, jamais pensemos em tirar por termo a própria vida, pois que somente Deus, somente Ele é quem pode dispor de nossa vida, e somente Ele que nos dá a oportunidade de estarmos nos recarregando, de nos estar oportunizando e estarmos reharmonizando-nos com as leis divinas, de estarmos recorrendo àquele passado triste e estarmos o transformando, é quem pode pôr termo à nossa vida. Jamais diga isto. Vamos estar na têmpera da luta, até pois que creio que o braço que o Senhor perdeu, que as pernas que não andam, um dia empunharam armas. Então, o seu pai fica meio triste,
pois que ele disse tudo aquilo, mas ele não tinha tanta confiança ainda no poder divino. Então a espiritualidade dá um chofre de fluido magnético em François, ele empunha um violino e começa novamente a tocar. Tocando, ele vê um coro como se fosse de espíritos muito angelicais, com roupas esvoaçantes, tocando alaúdes, liras, harpas diversas. No centro, ele vê uma entidade com um olhar melancólico, bela, cabelinhos encaracolados loiros. O ceguinho vira novamente a sua adorada irmã, que lhe trazia uma lira enfeitada em rosas, cujas cordas, na verdade, brilhavam como se fossem o brilho das estrelas. Ali de sua cabeça ele via borboletas, pombas, flores, que eram o símbolo do seu pensamento superior. Ele então começa a tocar inspirado uma canção para o seu pai, que o emociona, o magnetiza e os faz tornar confiante novamente em Deus. Mas a bonança de novas desventuras. François também começa a sentir uma dor no pulmão e começa a tossir. Ele fica doente e já sente que estava nos últimos meses de sua vida, que estaria a reencontrar com sua irmã, mas grande dor no seu coração, pois que o seu papai ficaria sós. Então, inspirado por Jeanne, pede a este que se recolha no hospital quando este tiver que partir. Então, nos seus últimos momentos, ele empresta a espiritualidade. 10 meses após o desencarne de sua irmã, ele ouve ao seu ouvido dizer: olha, empunha um violino, uma voz forte, firme. E ele lá pega o violino, porque ele ficara 2 meses sem ter a inspiração espiritual. Ele pega o violino e compõe a mais bela melodia que em vida ele foi capaz de estar a compor. Ele toca aquela sinfonia que se grava em um semicírculo em caracteres romanos, a derradeira lágrima. E então o seu pai pergunta a este: ah, meu filho, que canção é esta? Quando ele responde a derradeira lágrima, ele sente a força espiritual completamente esvair-se de si, seu violino espatifa no chão, seu pai se atira em lágrimas diante do violino, querendo recompor aquela peça, aquele instrumento magistral ao seu filho. Seu filho cambaleia, se choca com a poltrona, e Margot é chamada aos gritos pelo seu pai. Margot, Margot, acorre, François está a tossir, ele está a passar mal, acorre. E então ela corre a este. E ela faz massagem em seus punhos, e seu filho lhe deixa a última mensagem: meu pai, sinto que estou logo a encontrar com nossa mãe, com Jeanne, com os outros parentes que na espiritualidade ali estão. Tenha confiança, lute. Nos momentos de maior dificuldade estarei contigo, estarei do teu lado, voltarei espiritualmente para não te deixar só naquele leito da morte que ali iguala todas as almas. Lutai, meu pai. E então ele gorfa sangue, deixa o plano material, e seu pai, agradecido até a Deus, diz: meu Deus, meu filho, meu querido filho, abençoai ao meu filho, meu Deus, pois que aquele que durante tantos anos eu disse que era trevas, na verdade foi a luz ao meu coração. Trevas são os meus olhos que, ao ver o mundo, não conseguem contemplar o que meu filho contemplou. Abençoai-me, meu Deus, para que no último momento da minha campanha, da minha luta, eu esteja a vencer e a reencontrar com meus adorados filhos e a minha adorada esposa. Então, François de Lavigne, ele se encontra no plano espiritual. Aqui nós vamos fazer, inclusive, um recorte, pois que não dá para contar tudo, é muita coisa, é muita passagem no livro. No plano espiritual, ele se encontra então agora, depois de dias de descanso, depois de dias de aprendizado, nas paragens de um planeta, o planeta que na verdade ali aportam almas gêmeas de espíritos já regenerados, que viveram bem, que lutaram com coragem, que na verdade venceram de todas as provas que poderiam ter na Terra.
Ele se encontra num orbe radioso de luz verde. E ele ali reencontra Sidéria, porque agora Jeane não mais se chamaria pelos nomes de Elizabeth, sua querida noiva do passado, ou de Jeane, a sua irmã dileta. Agora ela seria uma entidade do astral, ela se chamaria Sidéria. E François de Lavigne não se chamaria nem Paulo de Vanner nem François. Agora seu mentor Alfen o chama simplesmente de astral. E seu mentor Alfen aqui na Terra a harpa Eólia. Harpa essa em dedicação ao deus grego do vento Éolo. E então esta harpa ela reúne inúmeros sons de orquestras divinas, sons estes que muitas vezes no coração de Delavigne e de François, este pequeno menino sentiu falta. Muitas vezes ele disse, mas eu não tenho no violino, no piano, o instrumento necessário para traduzir tudo o que eu sinto. Então, ele começa a compor uma marcha esponsalícia, ou seja, de casamento para Sidéria. E Sidéria se sente feliz com este, e ambos recebem uma missão. Pois que espíritos regenerados que o são agora, eles não podem ficar inertes, pois que no universo, para Deus, a sublime, vamos dizer, ventura, o sublime agradecimento ao Criador é o trabalho. Eles aprendem que estarão fazendo um curso para se tornarem espíritos protetores da humanidade. E então, como primeira missão, Sidéria vai ter com o avô da vida passada que não permitiu que Paul de Vanner e Elizabeth Kuller estivessem a casarem. E então ele diz o seguinte a esta: você irá ajudar o mentor espiritual deste nosso irmão, que muito orgulhoso que eu era, tanto orgulhoso que não aceitava outras pátrias, nascera na Austrália, foi para a Itália, foi então percorrendo a Oceania, diferentes e inúmeros países, aprendendo a amar os seus irmãos da humanidade. Só falta-lhe apenas a confiança em Deus, só lhe falta o sentimento divino de estar bradando em seu coração o amor. E astral, nosso querido François de Lavigne, deveria estar a correr para o seu papai, o senhor de Lavigne, para estar nos últimos momentos, estar recolhendo daquele escrínio, daquele, vamos dizer, casulo carnal, cujo qual a borboleta espiritual de seu pai se faria para os seus bracinhos de filho querido. Então, François convida o seu amigo Vitor Hugo para estar indo junto com ele lá no hospital, para estar resgatando o seu papai daquela prova difícil, daquela prova sofrida, mas que ele sairia vencedor. Quando Vitor Hugo chega naquele ambiente belo, ele se depara com aqueles seres divinos enlaçados como se fossem uma coroa, cujos símbolos de espiritualidade maior ali estavam a se fazer, a se mostrar, e cujo qual ele ouvia uma música que vinha de paragens divinas, uma música que não tem em contemplação aqui na Terra. Eles então abrem a roda, Vitor Hugo e François dão as mãos a estes. François, que agora astral, ele se ajoelha perante seu pai. Alfen levanta as mãos aos céus, faz uma prece a Deus que é muito bela, que nós reportamos inclusive a todos para estarem lendo o livro e vendo esta prece, para que Delavigne estivesse a não passar por tanta perturbação espiritual em seu desenlace, que fosse suave, que fosse belo, pois que vencer a campanha, vencer a luta, vencer os seus sentimentos inferiores. E hoje, este ser que agora é Delavigne, fora Carlos Kuller, que tirara a vida de Paulo de Vanner, seu filho agora, François, estava ali a receber uma oportunidade divina de estar sendo recolhido por estes, pois que Deus, ele agrilhou aos corações que se odeiam para aprenderem a se amar, laços estes inquebrantáveis, pois que o ódio, a raiva é passageira, tudo isso passa, só o amor sobrevive e se eterniza. E de braços hasteados ao alto, ele então conclama esta prece e o senhor Delavigne expira suavemente diante dos braços de seu pai.
E assim termina esta história que nós resumimos do nosso irmão François Delavigne, amigo de Victor Hugo como Paulo Devânia. E vejamos, 3 espíritos queridos. François Delavigne era Paulo Devânia. Elizabeth Kuller foi Jeanne Delavigne. Carlos Kuller, o primo que muito odiou Paulo Devânia, que no passado houvera lhe tirado a mulher, agora era Senhor Delavigne. 3 espíritos unidos pelos laços do amor, inquebrantáveis e eternos, para felizes e eternos seus espíritos, regenerados agora por serem. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.